pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Aldrin de Carvalho, esse aqui é meu canal, que é o canal do Aldrin, e hoje a gente está aqui novamente para dar prosseguimento da nossa história da filosofia, com base na história da filosofia do Giovanni Reale e do Dario Anticip. Hoje, continuando aqui falando de Nicolau de Cusa, o primeiro neoplatônico aí de bastante relevância do Renascimento, dando prosseguimento ao que a gente começou a fazer no último vídeo, falando da filosofia dele. No último vídeo a gente falou sobre o conceito de douta e ignorância, explicou como que a verdade, como é que o conhecimento se relaciona com a verdade no pensamento dele, e falamos sobre essa desproporção que existe entre aquilo que é finito e aquilo que é infinito. No vídeo de hoje a gente vai justamente dizer o que o Nicolau de Cusa propõe para a gente fazer essa aproximação entre o finito e o infinito, que são coisas que parecem tão abismalmente distantes, porque de fato são. Mas a gente vai ver hoje como ele usa certas analogias matemáticas para fazer essa aproximação. Mas antes de entrar então no conteúdo propriamente dito desse vídeo, eu gostaria de lembrá-los de que vocês podem apoiar o canal financeiramente de algumas formas. Botão valeu aí embaixo, super chats enquanto estiver rolando alguma live aqui no canal, Pix, a chave está aí na descrição, e o mais importante de tudo é fazer uma doação pelo Apoia-se. O Apoia-se, para quem não sabe, é um sistema de assinatura mensal em que você seleciona qualquer valor a partir de R$2, no meu caso, para doar mensalmente para o seu produtor de conteúdo preferido. No caso, eu. Então, você pode entrar aí no link da descrição, por mais que seja pouco dinheiro, assim, você pode doar bastante se você quiser, mas se você quiser doar só R$2, parece pouco dinheiro, mas é bom porque eu tenho certeza de que aqueles R$2 vão cair ao longo do tempo, e ao longo prazo é bastante vantajoso para mim. E além de você ficar super feliz com estar me ajudando, o que já é um benefício por si só muito valioso de você apoiar o canal, você também vai, aliás, receber seu agradecimento aqui no começo dos vídeos de História da Filosofia. Então eu gostaria de agradecer aqui hoje ao Denício, à Andressa, ao Cássio e ao Luiz, por serem nossos 4 apoiadores ativos deste momento. Lembrem-se, muito obrigado, gente, por apoiarem o canal financeiramente. E lembrem-se, vocês que não apoiam o canal, que sempre é tempo. Vocês podem clicar no link aí embaixo e vocês vão ser mandados direto para a página do Apoia-se. Mas enfim, sem mais delongas, vamos começar o vídeo. Bom, gente, como eu comentei agora há pouco, no último vídeo a gente falou justamente sobre como que o infinito é inalcançável, e como a própria verdade das coisas ela sempre vai ter esse algo de inalcançável, cuja relação se assemelha justamente à relação entre um polígono e um círculo. O polígono pode multiplicar seus ângulos internos o máximo que você quiser, que ele multiplique, mas ele nunca será um círculo. Vai sempre se aproximar daquele ideal, vamos dizer assim, daquela figura circular. Vai parecer sempre ser um círculo, mas nunca será um círculo efetivamente. Assim seria a nossa relação entre o nosso conhecimento e a verdade para o Nicolau de Cusa. Bom, então vamos lá. E aí, nesse contexto, ele invoca esse conceito da coincidência dos opostos, que é justamente por esse caminho que as coisas finitas podem aparecer não tanto em antítese com o infinito, mas muito mais como tendo com o próprio infinito uma relação simbólica, de certa forma significativa e alusiva. Então, as coisas finitas, que num primeiro momento parecem estar tão distantes do infinito, tão contrapostas a ele, na verdade vão guardar uma relação de simbolismo, a gente pode dizer. E, bom, a gente vai ver justamente neste vídeo como que isso funciona. Como é que a partir do finito a gente pode fazer alusão à infinitude. Bom, e aí ele diz aqui, que em Deus, portanto, enquanto infinito, coincidem todas as distinções. No infinito, os opostos coincidem. E Nicolau mostra bem o que entende quando fala de coincidência dos opostos. Vamos ler aqui o que Reale diz e aí a gente vai explicando. Em Deus, que é máximo absoluto, os opostos máximo e mínimo são a mesma coisa. Com efeito, pensemos em uma quantidade maximamente grande e em uma maximamente pequena. Agora, com a mente, subtraiamos a quantidade. Note-se que subtrair a quantidade significa prescindir do grande e do pequeno. O que resta, então? Resta a coincidência do máximo e do mínimo, visto que o máximo é superlativo, assim como é o mínimo. Tá, vamos parar aí. Aqui ele introduz esse conceito importante do Nicolau de Cusa, que é o conceito de máximo.
E o conceito de máximo dele é um pouco mais profundo do que a gente tende a imaginar quando ouve o termo máximo, porque, como ele diz aqui, máximo e mínimo são a mesma coisa. Uma vez que a gente considera Deus sendo o máximo absoluto, aquilo além do qual não há nada, acima do qual não há nada, máximo e mínimo nesse contexto vão ser a mesma coisa. E por quê? Ele pega esses exemplos mais claros, o maximamente grande e o maximamente pequeno. O que é o maximamente grande e o maximamente pequeno? Bom, o maximamente grande é aquilo além do qual não há nada maior. Se houvesse algo maior do que o maximamente grande não seria aquela primeira coisa, seria essa segunda, que é maior do que a que a gente concebeu primeiro. Então, aquilo que é maximamente grande, não pode haver nada maior do que aquilo que é maximamente grande. Da mesma forma, o que é o maximamente pequeno? Que aí, nesse sentido, a gente pode chamar de mínimo. É aquilo menor do qual não há nada. Não há nada mais pequeno do que aquilo que é maximamente pequeno. Se houvesse algo mais pequeno, menor do que o que é maximamente pequeno seria essa última coisa que a gente concebeu, essa segunda coisa, não aquela primeira. O que ele está querendo dizer com isso? Máximo e mínimo, nesse sentido, são ambos superlativos. São ambos máximos, nesse sentido de que não há nada para além deles. Não há nada mais mínimo do que o infinitamente mínimo, nem nada mais máximo do que o infinitamente máximo. É isso que ele está querendo dizer. E aí isso fica claro justamente quando a gente pega o maximamente grande e o maximamente pequeno e subtrai a quantidade. O que é o maximamente grande e o maximamente pequeno se a gente tira a quantidade deles? Tira o grande e pequeno, portanto. Sobra o máximo. Nos dois está presente o máximo. O máximo é um conceito que inclui tanto o máximo quanto o mínimo, nesse sentido, que ele está colocando. O que resta, então, é a coincidência do máximo e do mínimo, visto que o máximo é superlativo, assim como o mínimo é. Então, é justamente o superlativo, aquele termo que é usado para se referir àquilo além do qual não há nada, aquele que é o grau máximo de alguma categoria. É isso que a gente chama de superlativo, por exemplo, na língua portuguesa. Quando a gente diz que algo é o maior, ou alguma coisa assim. A gente está justamente colocando no grau máximo. Se uma coisa é a maior de todas, não tem outra que seja maior do que ela. E é isso que ele está abstraindo desses conceitos, desse uso mais convencional que a gente faz do máximo e do mínimo, que é maximamente grande e maximamente pequeno. Tanto no maximamente grande, que é o que a gente chama de máximo geralmente, quanto no maximamente pequeno, que é o que a gente chama de mínimo geralmente, há a presença do máximo, desse máximo infinito, nesse máximo além do qual não há nada, nesse sentido de algo que de fato não pode ser ultrapassado por mais nada. Por isso Nicolau escreve: a quantidade absoluta não é mais máxima do que mínima, já que nela coincidem máximo e mínimo. Então que ele está falando da quantidade especificamente, que é o exemplo que ele vai usar nas alusões que a gente já vai fazer, mas para ele, em qualquer categoria, se a gente leva ao absoluto, se a gente leva ao infinito, se a gente entende qualquer categoria da realidade nessa dimensão do infinito, sob o olhar do infinito, há essa coincidência entre o maior, o menor e assim por diante. Ou, para melhor dizer, pelo fato de que Deus é coincidência de máximo e de mínimo, ele também está acima de toda afirmação e da negação. Então, vamos lá, Deus é o máximo absoluto. Então, nele você vai ter essa coincidência plena dos opostos. De novo, por exemplo, o máximo e o mínimo aí aparecem como esse exemplo paradigmático. Se ele é coincidência de coisas opostas, a consequência natural disso é que ele está acima de toda afirmação, de toda negação. Que vamos pegar isso, o exemplo do máximo e do mínimo. Entendidos aqui como maximamente grande e maximamente pequeno. Então, se o maximamente grande e o maximamente pequeno se identificam em Deus, eu não posso negar nenhuma dessas coisas a Deus. E também não posso afirmar uma dessas coisas como se ela contradissesse a outra. Se eu disser que Deus é grande, eu vou estar contradizendo que ele é pequeno. Se eu disser que ele é pequeno, eu vou estar contradizendo que é grande.
Só que, olha, essas duas coisas estão presentes em Deus. Então eu não posso nem afirmar, nem negar nada acerca dele. Então a gente tem aqui a gente vê que dessa concepção de infinito dele deriva uma teologia negativa. Né? A ideia de que... justamente, né? A ideia de que Deus está para cima de toda afirmação e de toda negação. Né? Qualquer negação ou afirmação que a gente fizer dele vai ter as suas insuficiências naturais. Né? Uma vez que nele coincidem todas as afirmações e todas as negações. Em outras palavras, coincidem todos os opostos. Bom, e aí ele vai dizer aqui, né, que a cereja do bolo desse vídeo, a parte mais legal, ele vai dizer que a geometria nos oferece esplêndidos exemplos alusivos de coincidência dos opostos no infinito. E aí ele vai dar dois exemplos particularmente que são muito bons para ver como que no infinito coisas opostas tendem a se identificar. Primeiro o do círculo e da linha reta, e depois o do triângulo e o da linha reta. Ele dá outros exemplos na Douta Ignorância, né, que é o livro dele, que está aqui atrás, inclusive. O livro dele está aqui. Mas, enfim, a gente vai ficar só com esses dois que são os que o Reale dá, e que, de fato, o do círculo particularmente é o que deixa tudo mais claro. Então eu vou ler primeiro, depois eu vou desenhar aqui para vocês. Tomemos um círculo, por exemplo, e aumentemos o seu raio, pouco a pouco ao infinito. Isto é, até fazê-lo tornar-se máximo. Vejam que máximo e infinito coincidem aqui, né? Porque se o máximo fosse finito, haveria algo concebível para além desse limite, que ele tem por ser finito. Então o máximo não pode ser finito, deve ser infinito. É a única forma de garantir que não haja nada para além dele, né? Mas não, o máximo não é como se fosse não é algo limitado, né? Não é como se batesse no teto de uma certa coisa. É o máximo, daqui não pode passar. Não, não existe um daqui. Justamente porque se a gente concebesse um teto, um limite, haveria algo para além desse limite, né? Justamente o teto, né? Então a gente não, o máximo precisa ser infinito. É a única forma dele ser de fato máximo e de não poder ter algo para além dele. Mas enfim, se isso não ficou claro, agora espero que tenha ficado. Então vamos lá. Tomemos um círculo, por exemplo, e aumentemos o seu raio pouco a pouco ao infinito. Isto é, até fazê-lo tornar-se máximo, até fazê-lo se tornar infinito. Pois bem, nesse caso, o círculo acabará por coincidir com a linha e a circunferência, pouco a pouco, se tornará minimamente curva e maximamente reta, como mostra o gráfico. E aqui ele fez um desenho que enfim, que eu vou reproduzir aqui para vocês agora no nosso querido quadro, que voltou à ativa no nosso último vídeo e que vai ser de grande ajuda agora também. Eu acho que ficou preso. Bom, enfim. Vamos lá então. O que ele diz aqui? Ele está comparando duas figuras, né? Um círculo e uma reta. Que são duas figuras que todo mundo vai concordar aqui que são bastante opostas, né? Vamos lá. Fazer uma linha reta aqui. Vamos fingir que isso aqui tá de fato reto. E ele concebe aqui também uma circunferência, um círculo. Essas figuras, essa e essa, são bastante opostas, né? A gente sabe que uma reta não é um círculo, a gente sabe que um círculo não é uma reta e nem poderia ser, né? A linha ela não é uma figura com duas dimensões, o círculo é uma figura com duas dimensões, a linha tem um sentido, né? tem uma direção, o círculo não tem uma direção, enfim, o começo do círculo coincide com o final do círculo, o que não acontece com a linha, né? O fim está para um lado, o início está para o outro. Então vejam, são figuras inconciliáveis no mundo das coisas finitas. Esse é o parêntese que ele vai fazer. Mas vejam, são figuras que a princípio a gente sabe que se uma coisa for uma reta não pode ser um círculo, se uma coisa for um círculo não pode ser uma reta. Uma linha reta. Eu estou usando reta e linha como sinônimos porque a gente está falando de uma linha reta. Enfim. Então vejam, aparentemente são coisas bastante diferentes e contraditórias. Mas aí ele diz, vamos pegar esse círculo aqui e vamos aumentando esse círculo. Tá, ok. Tá maior. Tá maior. Tá maior.
Nosso círculo acabou se tornando um ovo, mas é por incapacidade minha mesmo de manusear isso aqui direito. Mas vejam o seguinte, quanto maior se torna esse círculo inicial que a gente desenhou, mais próximo ele vai se tornando da reta. Vejam, vai chegar um momento em que esse círculo vai estar tão grande, vai ultrapassar isso aqui, vai lá embaixo, vai voltar por aqui e encostar aqui de novo. Vejam, aos poucos o círculo vai se identificando com a reta. Assim, eu não queria... Eu peguei o quadro justamente para não ter de mostrar o exemplo que eu ia dar, mas ele desenhou muito melhor do que eu. Vejam aqui embaixo, ó. Aqui o círculo pequeno que a gente começou fazendo, aumentou o diâmetro do círculo, aumentou mais, aumentou mais, aumentou mais. E vejam, aos poucos o círculo vai se tornando idêntico à reta, né? Cada vez mais parecido com ele. Só que está no âmbito das coisas finitas, né? Se a gente sempre ficar delimitando um círculo cada vez um pouco maior, ele nunca vai alcançar a reta, né? De fato, você sempre vai ser um círculo e a reta sempre vai ser a reta. Agora, se a gente eleva esse círculo ao máximo, se a gente leva esse círculo ao infinito, se a gente concebe um círculo infinito, em que essas dimensões são completamente extrapoladas, o círculo passa a se identificar com a reta. Vejam, no mundo das coisas finitas, quanto maior vai se tornando o círculo, mais ele vai se identificando com a linha reta. Então, a gente está sempre nessa crescente, né? Se a gente então conceber o círculo com dimensões infinitas, com diâmetro infinito, absoluto, ele vai se identificar com a reta. De tanto que ele está sempre se aproximando no infinito. Ele vai ter se aproximado o máximo possível, porque o infinito é o máximo, e ali vai haver a plena coincidência do círculo com a linha. E aí o que ele diz, né? Pois bem, nesse caso, o círculo acabará por coincidir com a linha. E a circunferência, pouco a pouco, se tornará minimamente curva e maximamente reta. Então vejam, né? Como vai haver essa identificação, é como se no fim das contas o círculo estivesse assumindo as características da reta, né? Porque uma coisa passa a ser a outra. O círculo passa a ser reto e naturalmente o inverso acontece. A reta passa a ser círculo. Isso do ponto de vista do infinito, né? Um círculo infinito com uma reta também infinita. Além disso, no círculo infinito, cada ponto será centro e ao mesmo tempo também extremo. E analogamente coincidirão arco, corda, raio, diâmetro e tudo coincidirá com tudo. Então vejam, né? Um círculo com dimensões absolutamente extrapoladas, maximamente extensas, não é um círculo no qual a gente consiga traçar um extremo nem um centro, por exemplo. Ele usa o raio, o arco, essas outras coisas também. Mas pensar no exemplo do extremo e do centro, né? A gente só consegue delimitar o centro desse círculo aqui através dos extremos, né? Tracei uma diagonal aqui, tracei outra aqui, opa, tá tudo coincidindo aqui, esse aqui é o centro. Não é isso? Isso em qualquer um desses círculos, por maior que seja. Agora, quando o círculo for absolutamente grande, não vai ter um extremo a partir do qual eu possa medir um centro, né? Isso porque se o círculo infinito tivesse uma extremidade, eu poderia conceber um círculo maior, né, que passa desse limite. Mas, ora, o círculo maximamente grande é o círculo infinito. Não pode ter nada para além dele. Então, ele, portanto, não pode ter esses limites. Não pode ter um perímetro, né? Não pode ter, portanto, os extremos e, por não poder ter extremos, também não pode ter o centro. A gente também não pode marcar o centro. E tampouco a gente poderia marcar um diâmetro ou um raio, né, que é o diâmetro justamente, né, uma linha entre os dois extremos do círculo passando pelo centro. Então, tá vendo, já tem os extremos pressupostos aí na ideia de um diâmetro. Também na ideia de um raio, né, que é metade do diâmetro. Então vejam como todas essas noções propriamente geométricas desaparecem e nesse sentido se identificam quando a gente extrapola essa figura para o infinito, né? Quando a gente olha para ela e a gente vê que ela já foi elevada tão maximamente que ela coincide com a reta e, portanto, todos esses conceitos que se opõem entre si, que se diferem entre si, passam a coincidir tal qual
a esfera passou a coincidir com a linha reta. Enfim, eu acho esse exemplo super bom, assim, mas ele dá um outro aqui também que é bastante esclarecedor. Ele diz aqui, o mesmo vale, por exemplo, também para o triângulo. Se pouco a pouco prolongarmos um lado ao infinito, o triângulo acabará por coincidir com a reta. E os exemplos poderiam se multiplicar. Né? Então, ele tem vários exemplos que ele poderia dar. Mas vamos fazer esse do triângulo aqui rapidinho para vocês verem. Ó, vamos lá. Vamos supor que a gente tenha vamos fazer um triângulo assim. O triângulo tem 3 lados, como vocês bem sabem. E ele propõe aqui que a gente leve um dos lados desse triângulo, ao infinito. Assim, antes de ir para o infinito, vamos fazendo o procedimento mais vagaroso. Né? Vamos pegar a base do triângulo. Ó, aumentei um pouco um desses lados. Consequentemente, esse ângulo oposto aqui aos lados vai ter de aumentar. Né? Esse ângulo aqui, eu acho que está meio pequeno. Vai ter de aumentar. Não vai? Para poder dar conta, incluir esse lado aqui. Né? Vou deixar aqui para a gente representar os triângulos anteriores. Aí vejam, se a gente aumenta mais ainda esse lado de baixo, esse ângulo vai estar aumentando cada vez mais. Ó, aqui a gente já tem um triângulo maior, com um ângulo maior aqui. E aqui a gente poderia prosseguir indefinidamente. O quadro está caindo. Bom, acho que deu para entender a ideia, né? A gente vai aumentando esse lado, naturalmente os outros dois lados vão aumentando também, e esse ângulo aqui vai se tornando cada vez maior, né? vai aumentando. O que acontece se a gente levar essa reta aqui, essa base, esse lado do triângulo ao infinito? A gente vai ter que também esse triângulo vai começar a se identificar com a reta. Por que vai começar a se identificar com a reta? Vamos só para mostrar que está infinito. Por que vai começar a se identificar com a reta? Porque vejam, o ângulo aqui, oposto a esse lado do triângulo, vai estar cada vez mais aberto. Né? Ele começou assim, a gente foi aumentando a base dele, ó, o ângulo foi se abrindo. Quanto maior for essa reta, mais aberto vai ser esse ângulo. Quer dizer, mais aberto até o ponto de chegar a 180 graus, que de fato fica uma linha reta. Mas, ora, mesma coisa do exemplo anterior. Se a gente for aumentando e vendo os triângulos finitos cada vez um pouco maiores, os triângulos finitos cada vez um pouco maiores, simplesmente esses dois lados nunca vão se tornar uma linha reta, né? Nunca vão chegar a 180 graus, de modo que a gente fique só com uma figura reta, de fato. Mas se esse lado aqui for infinito, seria isso que aconteceria, né, para o Nicolau de Cusa. Né? E aí a gente teria justamente essa identificação, não só do círculo com a reta, como a gente viu no último exemplo, mas a identificação do triângulo com a reta também. Justamente porque esse lado vai aumentando, esse ângulo aqui vai tendo de aumentar também, com um limite de 180 graus, e a coisa vai abrindo, e no infinito aquilo vai se tornar uma reta. Esse é o ponto aqui, é isso que ele está querendo chamar a atenção para a gente. E como ele diz, tem vários outros exemplos disso que a gente poderia pensar. O próprio Nicolau de Cusa ele dá outros exemplos, mas esses dois, especialmente o do círculo e da reta, me parecem o suficiente para compreender para compreender o fundamental, né? Para ter essa intuição do que ele está querendo mostrar para a gente. Portanto, ao infinito, os opostos coincidem. Deus é, portanto, complicação dos opostos e sua coincidência. No próximo vídeo a gente vai explicar melhor o conceito de complicação aqui no Nicolau de Cusa, né? Mas vejam, então, se a gente leva essas figuras contrárias, né, em algum sentido opostas entre si, elas não podem coincidir numa mesma coisa, né? Um círculo não pode ser triangular, um triângulo não pode ser linha, e assim por diante. Né?
se a gente leva todas essas figuras ao infinito, elas tendem a uma identidade. E, de novo, aqui a gente vê o Nicolau usando um procedimento matemático, não tanto pela valência matemática desses procedimentos, mas para daí extrair uma certa conclusão, né? Obter uma imagem, de novo, obter um símbolo, uma alusão, como tinha sido dito antes, né? de como que é essa relação entre o finito e o infinito, né? E de como que é o infinito no fim das contas. Porque a gente pensar que no infinito os opostos coincidem, isso parece muito absurdo, né? Porque justamente porque as coisas são opostas, elas não podem coincidir, né? Elas não podem ser a mesma coisa, né? Se são opostos, não são iguais. Isso é meio óbvio, na verdade, né? E uma vez que ele está concebendo um plano de realidade em que essa lógica não se aplica, ele usa justamente essas alusões matemáticas para a gente ver que, olha, faz sentido, né? É bastante razoável que se passe dessa forma, né? Apesar de não ser exatamente racional, que é o que a gente vai ver agora. É porque se vocês pararem para pensar, toda essa forma de conceber os símbolos matemáticos, da relação disso com o infinito, e tudo isso pressupõe uma certa teoria do conhecimento. Porque quando a gente tenta recriar essa intuição do triângulo que vai aumentando, do círculo que vai se estendendo ao infinito, assim, isso lida com um lado da nossa inteligência que não é aquele mesmo lado pelo qual a gente lida com os procedimentos matemáticos, com o qual a razão pensa geralmente, né? De fato, isso não tem a ver com a razão, como ele vai dizer. Mas, enfim, a gente vai chegar aí. Esse é o ponto em que a gente vai entrar agora, né? Quais são os 3 graus de conhecimento do Nicolau de Cusa que estão subentendidos, então, quando a gente fala dessa coisa toda, né? Qual que, então, é a teoria do conhecimento que ele propõe pra gente? Ele diz aqui, né? Tudo isso implica uma superação do modo comum de raciocinar, que se funda no princípio da não contradição. Então a gente pensa geralmente nas coisas usando o princípio de não contradição, que é o mais natural, enfim, é assim que a gente pensa as coisas, porque de fato a gente olha no mundo e a gente vê, não, o que é branco não pode ser preto. Se esse quadro aqui é branco, ele não pode ser preto, a não ser que tenha uma parte dele que seja branca e outra parte que seja preta, como de fato foi o que aconteceu quando eu fiz isso aqui. Essa parte do quadro é preta, essa parte do quadro é preta, essa parte do quadro é branca. Mas a mesma parte do quadro não poderia ter as duas cores, né? Enfim, a gente sabe que enfim, os opostos não coincidem na realidade. Isso quem dita pra gente, ou quem expressa isso, melhor dizendo, é o princípio de não contradição. Então, tudo isso que a gente fez aqui com a matemática, esse salto intelectual para pescar algo do divino através da matemática, é algo que implica uma superação desse modo comum da gente pensar as coisas, né? Aí ele diz aqui, né? Nicolau pôde tentar uma justificação das possibilidades dessa superação, explorando a distinção, de gênese platônica, dos graus de conhecimento em percepção sensorial, razão e intelecto. Então essa distinção tem uma origem platônica, o Nicolau retoma isso e desenvolve mais, né, para encaixar ali para os fins dele, né? Então a gente tem percepção sensorial, razão e intelecto. Primeiro, a percepção sensorial. Percepção sensível, né, pode ser também. Ela é sempre positiva ou afirmativa. Vejam, tudo que os nossos sentidos nos dizem é um constante sim, né? Os nossos sentidos estão o tempo todo afirmando coisas para nós, né? Afirmando existências positivas, se a gente quiser colocar dessa forma, né? Então eu estou olhando aqui em volta para o meu quarto, eu estou vendo o meu celular, eu estou vendo os meus livros ali na outra estante, estou vendo meus livros atrás de mim pelo reflexo do celular, né, pela câmera, estou vendo minha lâmpada, estou vendo tudo. Tudo isso está sendo apresentado positivamente pela minha percepção sensorial, né? Notem que em nenhum momento eu percebo sensorialmente a ausência de uma coisa. Eu sempre percebo coisas. E aí, com base nisso, eu posso pensar, tal coisa está ausente daqui. Então, sei lá, se eu percebo esse livro, eu percebo a cor azul desse livro. Eu não percebo a ausência da cor amarela.
não percebo a ausência da cor verde nesse livro. Não, eu percebo o azul. Depois, intelectualmente, eu posso daí concluir que, não, então se o azul está presente, o amarelo está ausente, porque o amarelo é oposto ao azul, não podem coincidir, papapá. Mas isso já é uma operação racional. A percepção ela é puramente positiva para o Nicolau de Cusa. Tudo que eu estou percebendo são presenças positivas, eu não estou percebendo ausências, negatividades. Enfim, são as existências das coisas que estão ao meu redor. Só isso que a minha sensibilidade me comunica. Acima, então, da percepção sensorial, que é puramente afirmativa, a gente tem a razão, que é discursiva e, portanto, afirma e nega, mantendo os opostos distintos, afirmando um nega o outro e vice-versa, segundo o princípio da não contradição. Então tá, a razão, que é essa faculdade superior, já essa instância que está acima da percepção sensorial, ela trabalha com afirmações e negações. Então ela já é capaz de dizer que sim, mas também é capaz de dizer que não. Então se eu vejo... Vamos pegar o mesmo exemplo. Se eu vejo esse livro aqui, eu percebo que ele é azul e discursivamente eu posso afirmar: este livro é azul. Pela minha sensibilidade eu percebo azul. Pela minha racionalidade eu posso dizer: este livro é azul. E uma vez que eu digo este livro é azul, eu posso dizer a contrapartida negativa dela. Eu posso dizer que ele não é amarelo, que ele não é vermelho, que ele não é verde. Mas isso já é uma atividade da razão. Ela pode afirmar e negar coisas, juntar ou afastar conceitos. Diferentemente da percepção sensível, que só afirma, que está só jogando positividades na minha cara, vamos dizer assim, no meu aparato gnoseológico. E aí que tá, a gente tende a entender que a razão, ela é a faculdade superior do homem, Geralmente isso é colocado dessa forma, mas não, para o Nicolau de Cusa, pelo menos, a gente vai ter que acima da razão vai ter o intelecto. Por quê? Porque a razão, ela pensa segundo o princípio da não contradição, que é adequado, isso não é um problema, obviamente, é adequado às coisas finitas, às coisas que elas próprias comportam diferenciações entre elas. Se elas são limitadas, é porque elas são limitadas por outras, e que é porque além delas, além desse limite, há outras coisas que não elas. Então, vejam, a distinção das coisas obriga a gente a usar o princípio de não contradição para se referir a elas, justamente porque elas se delimitam dessa forma. Se um determinado ente se delimita de um jeito A, ele deixou de delimitar-se de um jeito B, e não de um jeito C, ou de um jeito D, de um jeito E também. Agora, naquele tipo de realidade, que como a gente disse, é infinita, é máxima, os opostos coincidem, como a gente acabou de ver através desses exemplos matemáticos. E uma vez que os opostos coincidem, há uma completa indiferenciação. Não há diferenciações em Deus, no infinito. Enfim, aí o que o Reale diz aqui é o seguinte: já o intelecto, que é o nome que ele dá para essa faculdade acima da razão, e que em latim é intellectus mesmo, inclusive, acima de toda afirmação e negação racionais, ou seja, da razão, que afirma e nega, acima, então, das afirmações e das negações da razão, o intelecto capta a coincidência dos opostos com um ato de intuição superior. Então vejam, ele está colocando isso aqui em termos de intuição, de uma apreensão imediata dessa verdade. E o Nicolau escreve, assim, de modo incompreensível, acima de todo discurso racional, vemos que o máximo absoluto é o infinito, ao qual nada se opõe e com o qual o mínimo coincide. Então vejam, nesse momento já não vale o princípio da não contradição. Até porque, vejam, aquele raciocínio matemático dele fez muito sentido. Você pode discordar se você quiser, mas enfim, isso não importa agora. Fez muito sentido, a gente conseguiu captar bem o que ele estava querendo passar para a gente, através daquele exemplo. E uma vez que a gente captou isso, a gente pode se perguntar, com que faculdade, qual capacidade minha captou
essa alusão, né, esse símbolo que ele quis transmitir para a gente? Bom, não é percepção sensível porque assim, esses objetos eles não são sensíveis, né? Eu fiz a representação de um círculo, a representação de uma linha, a representação de um triângulo, mas a gente sabe que os círculos e os triângulos não são linhas. Aliás, não são desenhos dessas formas, né? Uma coisa são essas formas, outra coisa são os desenhos delas. Os desenhos são representações dessas formas. Então, não pode ser a nossa percepção. Até porque, mesmo do ponto de vista do que eu representei aqui, eu só representei os círculos, as linhas e os triângulos finitos. A partir disso, eu sugeri a vocês que concebessem um círculo infinito, um triângulo infinito, uma linha infinita. Mas, graficamente, vocês só viram aqui na frente de vocês um triângulo finito, um círculo infinito e uma linha finita. Foram só figuras finitas que vocês viram aqui. Mas ainda assim vocês foram capazes de dar esse salto e de conceber, num certo sentido, porque conceber pode parecer algo meio racional ainda, mas assim, vocês conseguiram perceber com alguma faculdade interna de vocês a infinitude, né? Apesar de vocês não terem visto a infinitude representada com desenhos aqui, né? Foi só uma sugestão. Então não pode ser a percepção, vocês não viram nada de infinito aqui nesse raciocínio. E tampouco pode ser a razão, porque a razão ela é discursiva e trabalha com o princípio de não contradição. Mas, ora, a conclusão desse símbolo, dessa alusão que a gente fez, desse procedimento que a gente fez, foi que a reta e o círculo, ou o triângulo e a reta, que todas essas formas, consequentemente, se identificam entre si, se elevadas ao infinito. E vejam, isso que eu disse agora, do ponto de vista da razão, especificamente, é contraditório. Porque a razão não consegue pensar o infinito. A razão pensa dentro dos parâmetros do princípio de não contradição. Portanto, o círculo deve ser o círculo para a razão, o triângulo deve ser o triângulo para a razão e a linha deve ser a linha para a razão. Não tem algo para além disso do ponto de vista da razão. Agora, do ponto de vista do intelecto, se a gente leva essas coisas ao infinito, aí a gente vai ter uma coincidência. E essa coincidência não pode ser captada pela razão, por tudo isso que eu acabei de dizer. Portanto, a gente precisa conceber essa faculdade superior, que capta em alguma medida, né, essa realidade do infinito, que é justamente o intelecto. É o que ele chama aqui de intelecto, pelo menos. E é nesse quadro, né, dessa metafísica aí da coincidência dos opostos, que ele, o Nicolau, repropõe as principais temáticas do neoplatonismo cristão com originalidade e fineza. E aí isso aqui que a gente vai ver é justamente o objeto do próximo vídeo, que aí a gente já vai matar o Nicolau de Cusa aqui, já vai pegar tudo dele. Que aí, enfim, ele lista aqui, são 3 pontos principais, né? O modo como o Nicolau apresenta a relação Deus-mundo, né? Então, vamos lá, é claro que você vê que tudo isso aqui que a gente está falando diz respeito à relação entre o finito e o infinito. E a gente pode traduzir isso como o finito como Deus, aliás, o finito como mundo e o infinito como Deus. Assim, a gente pode perceber em tudo isso aqui apenas exemplos de como ele concebe a relação do mundo com Deus, que a gente vai desenvolver mais nos próximos vídeos. No próximo vídeo, aliás. Além da relação Deus-mundo, ele dá um destaque ao antigo princípio segundo o qual tudo está em tudo, que a gente viu lá no Anaxágoras, episódio, sei lá, 9 talvez da história da filosofia, 10, por ali, assim, 11, bem por ali mesmo. Eu fui tentar lembrar agora de cabeça, mas não vou lembrar, não. Mas eu acho que é acima do 10, provavelmente, entre o 10 e o 15, alguma coisa assim. É o vídeo do Anaxágoras. Bom, enfim, de todo modo, é uma frase famosa do Anaxágoras. O Nicolau de Cusa cita explicitamente essa frase lá na Douta Ignorância, que é o nome do livro dele, inclusive. E, bom, então, só que ele vai levar isso para uma dimensão um pouco diferente, né? A gente vai explorar no próximo vídeo. E, no fim das contas, a gente tem também o conceito de homem como microcosmo, né? Como imagem pequena do cosmo total. Né? O que há no homem, há no cosmo de maneira análoga, o que há no cosmo, há no homem de maneira análoga também. Mas, enfim,
isso não convém explicar agora, é tema do próximo vídeo. E bom, pessoal, esse foi o vídeo então. Espero muito que vocês tenham gostado. Peço desculpas qualquer coisa, porque, enfim, isso aqui é um grau de abstração que é bem, assim, bem atípico, né? A gente não está tão acostumado com isso. Eu mesmo, assim, li o Nicolau de Cusa, venho lendo há alguns meses, gostei pra caramba, entendi, mas na hora de colocar para fora assim, você se depara com certos impasses, assim, né? Justamente porque ele está tentando apontar para algo que está para além da razão. E quando a gente está discursando, né, a expectativa que a gente tem diante de um discurso é que ele seja exatamente de acordo com as exigências da razão. Então, se tem algo para além disso, é sempre um pouquinho, sempre tem esse desnível, né, do qual ele está falando, né? Mas enfim, de todo modo, eu espero que tenha ficado claro, espero que tenha ajudado alguma coisa na compreensão de vocês desse assunto. Não se esqueçam de apoiar o canal financeiramente, pelos links aí embaixo, pelos procedimentos que eu descrevi no começo do vídeo, principalmente pelo Apoia-se. E lembrem-se de fazer tudo aquilo que eu sempre peço para vocês fazerem. Like no vídeo, inscrever-se no canal, comentar alguma parada aí embaixo e o mais importante de tudo, não se esqueçam de mandar o vídeo para quem vocês acharem que possa se interessar, porque isso é muito, muito, muito importante para a gente continuar divulgando filosofia e fazer com que mais pessoas a estudem, principalmente nesses trechinhos da filosofia que são menos explorados. Tá bom? Então, valeu galera, abração, tchau, tchau.